CPI da Fernando Osório chega à reta final dos depoimentos. A Associação de Ceramistas traz denúncia à Câmara. Legislativo apresenta proposta para o fim da greve do Sanep. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Câmara. Em visita ao Legislativo, representantes da ACEPEL, Associação dos Ceramistas de Pelotas, discutiram sobre a entrada de novos produtores de tijolos e a falta de matéria-prima. Em reunião com o presidente do Legislativo e demais vereadores, os ceramistas querem garantir direitos de produção. Alegam estarem sem matéria-prima, o que impossibilita a entrada de novos produtores na associação. Nós exploramos uma área pública. Essa área é destinada por lei para a associação. E os associados da época que a gente recebeu a área, cada um tem seu lote, cada um extrai a sua área. Né? Hoje, cresceu o número de oleiros na Sanga Funda. Entre as questões levantadas na reunião, um dos pontos que chamou a atenção é a existência de 21 lotes, que deveriam ser explorados pelo mesmo número de produtores. Os representantes alegam que as áreas já estão preenchidas. Existe a possibilidade de que uma única pessoa estaria produzindo em mais de um espaço, o que impossibilita a entrada de novos produtores. Essa questão é uma lei que chegou da Prefeitura, para ser votada, que dá igualdade a todos os ceramistas. O que quer dizer isso? Que essa associação, pelo momento, está dando direito só aos sócios antigos. E o governo, nós também entendemos que, como é um bem público, utilizado bem público tem que ser direcionado a todos. Então essa lei simplesmente acaba com uma injustiça, certo? Que só alguns possam usar o bem público. Não podemos fugir do objetivo. O objetivo é um bem público. Se tem 10, pegar um bem público, que pegue uma fração. Se tiver 20, pegue meia fração. Tem 40, pega um quarto de fração. Mas um bem público terá que ser sempre dividido entre todos. E a gente está tendo problema com um dos associados. Ele quer fazer essa redivisão para que ele possa ter parte. Então vocês são 21 no caso, seria 22 com ele? Seria 22 com ele. Então não tem uma possibilidade de ele entrar na associação e ser redividido? Não, no momento não. Fica difícil. Tu sabe que nós temos mais casos lá, que já aconteceu isso. São oleiros que entraram depois e houve negociação entre os próprios oleiros, entre a associação. Só que esse é um caso à parte. Ele chegou meio que se impondo, meio que colocando leis, norma. Né? Ele é o quarto oleiro que não tem área. 3 estão sendo beneficiados, porque a associação cedeu a área para eles. Agora, esse aí, pela maneira que ele chegou, dificultou o nosso trabalho. Ao fim da reunião, ficou decidido que nos próximos dias representantes do Legislativo vão ir em busca de um encontro, onde estejam presentes também representantes do Executivo, para que discutam a divisão dos lotes, a criação de novas áreas de exploração e o número de tijolos produzidos e entregues à Prefeitura. Posteriormente, uma audiência pública vai ser realizada para analisar as questões deixadas em aberto. Confira agora os principais temas abordados na sessão plenária de hoje. O vereador Anselmo Rodrigues falou sobre a derrota do Brasil na Copa do Mundo. Segundo o vereador, o resultado do jogo reflete os problemas em todo o país com dificuldade de atendimento em áreas que deveriam ser prioritárias, como saúde, educação e segurança pública. Apesar de concordar que o trancamento de pauta realmente atrasa projetos importantes para a cidade, o vereador disse que não vai deixar de apoiar as reivindicações do Sanep, e a Prefeitura está aproveitando a situação para jogar a culpa da própria incompetência no Poder Legislativo. Também criticou o abandono das obras do projeto do PAC Farroupilha. Segundo Ricardo, a situação está causando transtornos e até agora a Prefeitura não respondeu aos pedidos de informação da Câmara. O vereador Anderson Garcia voltou a abordar a posição contrária dele à mudança de horário do funcionamento dos bancos na cidade, que foi aprovada recentemente na Câmara em uma proposta do vereador Ivan Duarte. Segundo Anderson, o Sindicato dos Lojistas não foi convidado para participar da discussão e teme prejuízos. E confirmou ainda que vai apresentar emenda à lei aprovada para alterar o horário bancário para às 11 horas da manhã às 4 horas da tarde. Sobre a alegação do Sindilojas de não ter sido convidado ao debate sobre as mudanças do horário bancário, Ivan Duarte ressaltou que todo o processo foi amplamente divulgado pela mídia e que voltar atrás na decisão vai causar um grande constrangimento à Casa Legislativa. O vereador Vitor Palladini falou sobre o projeto de lei que encaminhou e que prevê que todo o convênio assinado pelas escolas especiais tenha um parecer da assessoria jurídica delas ou da Câmara.
Segundo o parlamentar, o projeto evitaria problemas iguais ao da Escola Luiz Braille. Vitor também informou que vai intensificar a divulgação do microcrédito para os pescadores da colônia Z3, prejudicados pela não safra de peixe e camarão do ano. O vereador Marcos Ferreira falou sobre a greve dos trabalhadores do SANEP. Para Marcola, os funcionários públicos, assim como toda a população, estão se sentindo enganados pela atual gestão, que tinha promessa de renovar o cenário político, mas que está dando continuidade aos velhos sistemas. Segundo o parlamentar, o poder público precisa prezar, antes de qualquer coisa, pela melhoria da qualidade de vida dos seus moradores. O vereador Vicente Amaral ressaltou a falta de respeito das instituições bancárias com os cidadãos, onde não é respeitado os 20 minutos de espera na fila. Ainda falou da tristeza com o resultado do jogo da Copa que tirou a seleção brasileira da disputa do título. E agora é hora de avaliar o prejuízo que a Copa causou no país. Sobre a greve do SANEP, o vereador afirmou que quem sofre mais são as famílias do SANEP sem salário. E o superintendente do SANEP foi desrespeitoso com a situação dos trabalhadores. Manipulou números para justificar salários. O vereador Edmar Campos posicionou-se contra o trancamento de pautas do Executivo relacionadas à greve dos servidores do SANEP. No entanto, reconheceu a legitimidade do movimento e suas reivindicações. Afirmou que é necessário ter um planejamento salarial, pois poucos ganham muito e muitos ganham pouco. A diferença tem que ser diminuída. Em relação ao corte do ponto dos grevistas, se posicionou contra a ordem do prefeito. O vereador Marcos Cunha disse que o corte de ponto tira o direito de greve dos trabalhadores. A greve pode até ser considerada abusiva, mas se fizermos isso, vamos desrespeitar esse direito. É uma atitude autoritária dizer que não dialoga com quem está de greve. Não se pode punir uma pessoa por exercer o direito dela, e afirmou que a casa não vai voltar atrás com o apoio já cedido ao movimento. O vereador pontuou que, em relação à greve do SANEP, o prefeito tem que tomar a frente, já que a coisa está se agravando porque as pessoas estão tendo problemas para se alimentar. Grupos econômicos vêm de fora e tomam de assalto o que é dos pelotenses. Não podemos deixar de falar da esculhambação dos bairros e vilas da cidade com o serviço de limpeza de vias. Segundo o presidente da Câmara, uma das coisas que os servidores do SANEP falam é a falta de diálogo entre governo e trabalhadores. E mais do que isso, o governo corta o ponto dos servidores. Se a greve é um direito legal e constitucional e a greve não tem nenhuma declaração de ilegalidade, não há por que cortar o ponto. Assegurados pela Constituição, dificulta a situação entre trabalhadores e empresa. A bandeira dessa legislatura é defender os mais fracos, e o gestor público municipal tem que assumir a responsabilidade dele. Entrou hoje na casa o projeto de lei de autoria do vereador Vitor Palladini, que obriga que todos os convênios e contratos firmados entre prefeitura e escolas especiais sejam autorizados pelas assessorias jurídicas das entidades. Caso elas não tenham esse recurso, os mesmos devem passar pela apreciação da Procuradoria da Casa Legislativa, antes da assinatura final. Tendo em vista ao caos que se tornou semanas passadas aqui, tivemos um problema de dizerem que o erário público estaria fazendo isso ou fazendo aquilo. Então, este projeto visa isentar de vez qualquer dúvida que paire sobre os contratos firmados com o erário público, então faz necessário, obriga o departamento jurídico das escolas especiais exararem um parecer jurídico antes de firmar este convênio com o erário público. Isso vai fazer com que não se tenha mais dúvida na lisura e na corretez dos contratos firmados com o erário público. Durante o pronunciamento na sessão plenária de hoje, o vereador Beto Z3 fez uma crítica à falta de manutenção nas vias do município. De acordo com o parlamentar, essa situação é um grave problema que gera inúmeros transtornos para a população que mora e precisa acessar os bairros da cidade. Nesse momento, nós estamos passando por uma das maiores crises na questão da limpeza e manutenção de vias da nossa cidade dos últimos anos. É inadmissível que isso ocorra. Os moradores estão sujeitos a novas adaptações às condições das ruas. Os problemas são diversos, desde falta de iluminação, que causa insegurança, até excesso de barro nas vias, que muitas vezes invade as casas. Tem bairros que as pessoas não conseguem mais adentrar em certas ruas, adentrar das suas residências, como é o caso da Vila Governaço, Santa Terezinha, Z3, Balneário dos Prazeres, o Laranjal, que a linha do ônibus nesse momento não circula mais por dentro do bairro, circula só pela Avenida da Praia, Avenida Principal. A zona rural hoje é um caos. Tem pessoas que não conseguem mais sair das suas residências, escoar a produção, levar os seus filhos às escolas rurais. Nós não podemos se calar nesse parlamento cobrando melhorias do governo, cobrando solução, já quase 2 anos de governo.
Confira no próximo bloco o depoimento do presidente da construtora pelotense na CPI da Fernando Osório. Nós já voltamos. Fique conosco. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Se você é do tipo que não doa sangue por ter medo de agulha, então imagine a dor de uma mãe que perdeu um filho por causa do teu medo. Imagine então que sua coragem pode salvar uma vida. Se você é do tipo que não doa sangue por falta de tempo, tomara que você nunca dependa do tempo para viver. Se nós estamos te pedindo, é porque você faz falta. Doe sangue. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Essa arma já matou uma pessoa. E essa arma matou uma família. Vá com calma. As pessoas esperam. A vida não. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. No final da manhã de hoje, a CPI da Fernando Osório iniciou o processo final dos depoimentos. Desta vez, quem prestou os esclarecimentos para os vereadores foi o presidente da construtora pelotense, Roberto Ponte, principal responsável pela execução da obra. Antes de iniciarem os questionamentos, os parlamentares apresentaram alguns pontos que chamaram a atenção no depoimento do ex-prefeito Fetter Júnior, que acusou a empresa de falhas na execução da obra. Eu sempre tive no Dr. Ponte uma pessoa ponderada. Acho que ele fez um equívoco muito grande nessas declarações. Eu diria até que, lamentavelmente, que foi leviano e irresponsável. Houve um edital. A empresa concorreu ao edital que dizia que ia ser 2 centímetros onde existia e ia ser 5 centímetros onde não existia. Ele aceitou o edital, disse que a obra era factível. Quando aconteceram problemas, ele quis tirar o dele da reta. Se você compra um edital, você aceita fazer uma obra, é que você, tecnicamente, acredita que aquela obra seja correta. Se ela não for, você não deveria concorrer ao edital e realizar a obra. Eu acho que a declaração dele foi impensada. Durante as respostas, o presidente da construtora pelotense discordou da fala de Fetter e declarou que a única responsabilidade da empresa é a execução. E ela tem que rigorosamente seguir aquilo que recebe para fazer. Ela não tem que questionar se esse asfalto vai durar, se não vai durar. Se ela tiver a percepção que estruturalmente está fazendo uma ponte, tem um aço que não está mal, ela leva para o órgão e diz, olha, isso aqui vai dar problema. E o órgão é que decide se mantém aquilo ou não. Tá certo? A empresa executa o que a prefeitura, o Estado, o órgão manda fazer. Ela não pode sair uma vírgula, cumpre as especificações e manda fazer. Eu acho que a Câmara, quem sabe, essa CPI, possa prestar um grande serviço, reconstituir a verdade sobre o caso, para que se possa, inclusive, recuperar esses 2 pontos que estão com defeito, que é por problema de projeto. Ali naqueles 2 pontos não tinha projeto estrutural, não é um projeto geométrico. Na minha avaliação, a presença do Dr. Luiz Roberto Ponte serviu para que pudéssemos esclarecer as dúvidas entre a execução da obra, entre a fiscalização da obra e entre a projeção da obra, cada um com seu ponto de vista. Ele esclareceu muito claro a situação de que o projeto foi executado conforme a prefeitura mandou fazer. Roberto Ponte também se manifestou a respeito dos depoimentos de profissionais da prefeitura, que declararam que os erros aconteceram porque a mão de obra da empresa não era qualificada. O presidente não concordou com essas posições, porém salientou que elas podem ter sido faladas pela tensão do momento. Está errado, mentiram, talvez até inconsciente, mas se defendendo. Estavam embretados. A nossa engenheira também cometeu um equívoco,
de dizer que os fiscais não sabiam de nada. Aí você provoca, né? Fica ruim. Ela veio aqui, uma menina de grande qualidade, foi pressionada aqui pelos vereadores, menina nova, sem experiência, e para se defender, acusou o outro. Eles fizeram a mesma coisa, acusaram o nosso funcionário. Mas é uma injustiça imensa, porque o nosso pessoal é de grande dedicação e capacidade técnica. E, graças a Deus, eu pude dizer isso aqui de públicos vereadores. Nas declarações, o responsável pela construtora disse que já apresentou soluções para a prefeitura e se colocou novamente à disposição para conversar com o executivo e juntos acharem uma alternativa para os problemas da obra. Acho que um ponto fundamental foi o depoente se colocar à disposição para um possível acordo mediado pelos parlamentares para que possamos terminar com esse problema que está lá. E isso para nós é mais importante. Então, sem dúvida nenhuma, a Câmara irá se reunir, irá tentar fazer uma reunião com o prefeito, depois junto com a empresa, para que possa ter solução ao problema da Fernando Osório. Nós já até apresentamos para a própria prefeitura um estudo técnico de grande profundidade com o maior especialista em pavimentação aqui do Rio Grande do Sul, e onde está sugerida a solução para aquilo. E deixamos também com a Câmara de Vereadores. O prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito foi estendido e os vereadores já apontaram os próximos passos. Foi prorrogado o prazo por mais 60 dias e a gente aprovou o requerimento de convite ao prefeito municipal Eduardo Leite, que virá a esta casa a convite, se assim achar, para esclarecer as dúvidas ainda que sejam pertinentes. Durante a reunião de ontem com a direção do SANEP sobre a situação da greve, o presidente da Casa Legislativa, vereador Ademar Ornel, fez uma proposta, sujeita à aprovação da categoria e do Poder Executivo, que visa a aproximação das faixas salariais, onde o vencimento básico do nível 1 passaria de R$ 642 para R$ 711, valor que hoje é destinado para o nível 2. E os níveis seguintes ao 2 ganhariam um aumento de 7,5%. Vale ressaltar que as pautas dos assuntos que envolvem o Poder Executivo permanecem trancadas. No quadro A Cidade Reclama de hoje, nossa equipe foi até o Fragata e comprovou os problemas relatados por moradores de ruas do bairro. No Cidade Reclama dessa semana, a nossa equipe veio até o bairro Fragata e verificou vários problemas na manutenção da via pública. Na Rua Vidal de Negreiros, os moradores já fizeram vários pedidos para o Poder Executivo para que providências fossem tomadas em relação ao asfalto que tinha. O asfalto sorrisol, né? O tempo levou e acabou. Quando sobra cascote, quando sobra aterro na casa de alguém, alguém vem e carrega, ou chama alguém, vamos trazer para tapar o buraco. É assim que está funcionando. E na Rua Ulisses Batinga, apesar das diversas reclamações e pedidos do morador Paulo Pacheco, há uma linha de ônibus que passa pela via, que causa danos ao asfalto e aumenta os buracos que não são consertados. O ônibus é um veículo muito pesado e enorme, ele não deveria estar circulando nessa rua vicinal, esse ônibus nem poderia, por lei, estar circulando. Ele teria que ter uma rota própria, como ele tem, que é Imperador Dom Pedro I. Aí, para se obter a empresa mais lucro, trouxeram essa rota para dentro da vila, para essa rua vicinal. O que acontece? A rua não tem estrutura nenhuma para o ônibus circular. E a Secretaria de Transporte simplesmente me falou que se tirar o ônibus daqui, não tem mais nada na rua, não vai se fazer mais nada na rua. Isso é a palavra do camarada que estava lá. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã com mais informações do Legislativo Pelotense. Obrigada pela audiência e até lá!